Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, ainda no capítulo de número 27, a partir do versículo de número 57 de Mateus, nós vamos falar a respeito do sepultamento de Jesus. Então, no versículo 57 diz assim: caindo a tarde, veio. Tá do capítulo 27, versículo 57 até o 61, tá? Então vamos lá. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu então o corpo de Jesus. Pilatos então entregou o corpo de Jesus e José, tomando o corpo, o envolveu num pano de linho e o depositou num túmulo que era novo, que acabou de abrir sobre a rocha. E rolando então uma grande pedra tapou o túmulo, e então eles foram embora. Achava-se ali então sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria, ok? Então duas Marias estavam ali sentadas. Como aqui não está sendo referendo Maria, a mãe de Jesus, eu acredito que deve ser Maria, a esposa de Cleopas, ou Clopas, como diz lá no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, tá bom? Mas vamos seguir aqui em frente, né, para a gente não entrar nessas incógnitas por enquanto. Então, o versículo de número 57 e 58 fala a respeito de José de Arimateia, né? O sobrenome dele não é Arimateia. Esse Arimateia vem da cidade da onde ele era, da onde ele morava, ou da onde ele nasceu. Era discípulo então de Jesus, José, era um líder religioso e um membro honorário, honrado do mais alto conselho de Israel, que era o Sinédrio. Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 43. Antes de, aparentemente, José teve medo de manifestar-se como discípulo de Jesus, teve medo porque algumas pessoas poderiam pensar que ele estava contra os líderes religiosos que ocupavam aqueles cargos ali, e ele tinha muito medo então de ser taxado como discípulo de Cristo, mas depois que Cristo foi para a cruz do Calvário e ele vendo tudo aquilo que aconteceu com Cristo, ele resolve então assumir esta posição, ok? De discípulo de Cristo. Mas nesse momento, então, ele foi muito audacioso ao pedir autorização então a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo em uma sepultura. Os discípulos então, que publicamente acompanhavam Jesus, tinham fugido, mas aquele líder judeu que seguia a Jesus em segredo apresentou-se então e fez o que era correto, pedindo o corpo de Jesus e colocando então ele numa sepultura. Provavelmente a sepultura onde o corpo de Jesus ele foi colocado era uma gruta que escavada. Então, como eu estava falando, né, Jesus foi posto numa gruta que em uma das muitas colunas que existiam ali em volta, né, essas colinas elas eram feitas de calcário, uma pedra, né, uma pedra calcária. Era uma gruta que havia sido aberta há pouco tempo e que existiam muitas colinas ali naquele lugar ali. Muitas vezes essas sepulturas elas eram suficientemente grandes para permitir que as pessoas então entrassem, né, dentro dela e caminhassem lá dentro também. Não eram coisas pequenas, tá ok? Mas eram coisas grandes
eram espaços grandes, tá? Não eram espaços pequenos. Isso é importante a gente saber, porque quando elas chegam no jardim aonde Jesus está, vem a pedra rolada, alguns entram, Pedro e João chegam naquele lugar, entra e vê o pano que Jesus ali estava, vem um anjo sentado, as mulheres então elas também entram e vê que o corpo de Jesus não está mais ali. Enfim, é um lugar que não é um lugar pequeno, é um lugar amplo, tanto de altura quanto de comprimento ou de largura. Tá ok? Isso é importante a gente saber, tá bom? Então vamos lá. A partir do versículo de número 62, a partir do versículo de número 62, nós vamos falar a respeito dos guardas que estavam no sepulcro. Mas não vai ser nesse vídeo. Vai ser no próximo vídeo teologando a palavra de Cristo. Que Deus abençoe o nosso coração, o Espírito Santo continue falando profundamente em nós, nos edificando e também nos ensinando, ou continue nos ensinando a palavra de Cristo e nos dando entendimento para isso. Que fiquem todos na graça e na paz de Cristo. Até o próximo vídeo nosso, teologando a palavra de Cristo. Graça e paz.